Boa noite, sejam muito bem-vindos. Começamos então aqui uma série de debates a caminho das eleições legislativas de março. Estes debates na RTP3 e na RTP1 têm a duração de 30 minutos, hoje frente a frente. André Ventura, presidente do Chega, e Inês Sousa Real, porta-voz do PAN, presidente Pessoas, Animais e Natureza. Boa noite aos dois. Boa noite. Bem-vindos. Boa noite também a si. O sorteio que fazemos sempre antes destes debates determinou que começa esta conversa. André Ventura, vamos começar antes de falarmos dos projetos que ambos têm para o país, da atualidade, a questão dos Açores. Saímos de umas eleições, temos resultados, temos uma situação para resolver nos Açores. A minha pergunta é muito concreta. Já falou ontem, já falou hoje, mas eu pergunto-lhe em concreto, no dia em que a maioria de direita, que venceu as eleições por vontade dos açorianos, apresentar o seu plano de governo e quiser, eventualmente, governar em minoria, o Chega vai derrubar esta coligação de direita ou vai respeitar aquilo que os açorianos decidiram? Boa noite a Inês também. O Chega teve, antes de mais, um grande resultado nos Açores. O Chega é o único partido que cresce verdadeiramente, consegue mais do que duplicar a sua votação e conseguiu tornar-se central na equação política dos Açores. Como eu disse ontem à noite, parece-me de uma total irresponsabilidade que depois de um orçamento que cai por haver instabilidade, depois de haver eleições por haver instabilidade, que não se procure uma solução maioritária. E por isso, eu não sei o que é que o Chega Açores vai fazer, está certamente a haver, à hora que estamos aqui, está a haver, não diria... Mas qual é a sua opinião? Não sei se negociações, mas está a haver conversações de certeza, mesmo que informais. Como presidente do partido, eu deixei claro que a orientação que tínhamos a nível nacional, e portanto também abrange os Açores, evidentemente, é que os acordos de incidência parlamentar foram maus para a região e serão maus para o país. E por isso, ou haverá uma solução de estabilidade, que significa um acordo governativo para 4 anos, uma vez que foi isso que os eleitores disseram. Porque, repare... Mas a pergunta foi outra. Ou seja, pode haver um governo minoritário, certo? Já tivemos governos minoritários nos Açores, tivemos a nível nacional... Mas eu acho que será uma grande irresponsabilidade, honestamente. E por isso não sei o que o Chega Açores fará, mas acho que é uma grande irresponsabilidade. Mas será do PSD, sobretudo, é uma decisão do PSD. Isso aí é evidente. Agora, repare, se nós estivéssemos numa situação normal, tem-se falado muito de 1996, eu compreendo, mas não era uma situação igual à que estamos hoje. Hoje temos um governo que caiu por haver instabilidade. Então, se há um quadro estável, com 2 partidos apenas, nem é preciso uma geringonça de partidos, há 2 que fazem uma maioria total, porquê é que não sabe ter uma solução de estabilidade? Portanto, o PSD tem que escolher. Ou quer uma solução de estabilidade, e aí tem que contar com o Chega. Aliás, ainda hoje a RTP passa uma sondagem que mostra que a nível nacional... Pode não querer, e aí só tem uma solução. E se governar em minoria? Não vai governar em minoria, repare. Não sabe? Ontem ouvimos o PSD deixar essa porta aberta. Se fizer isso, sabe o que é que está a fazer na prática? A governar com o PS. E isso significa que vamos ter um bloco central contra o Chega. Pronto, para responder a esta pergunta, é que não me respondeu à pergunta, se for essa a decisão... A coligação de direita nos Açores governa sozinha em minoria, o Chega derruba. Eu não consigo fazer esse cenário, porque eu não sou presidente do Chega Açores. E, portanto, o Chega Açores tem a sua autonomia para decidir. Dependerá daquilo que é o programa também da Aliança Democrática. Agora, há uma coisa que é certo. Estas eleições têm que ter reflexo nacional. E o PSD tem que perceber que uma coisa, neste contexto, é escolher o PS. Outra é escolher o Chega. Os eleitores de direita não se esquecerão. Pode não escolher o Chega, escolha. Nem nos Açores, nem a nível nacional, dependendo dos resultados. E será responsabilizado pela instabilidade que causará. Mas a pergunta é, respeita essa decisão ou não? Eu respeito sempre as decisões. Ou derruba o PSD mesmo assim? Não, eu respeito sempre as decisões dos partidos. Acho que os partidos deviam ter nesta altura, e os portugueses pedem-nos, responsabilidade. E era isso que o Chega tem tido. Responsabilidade. Que é para, na região, quer a nível nacional, darmos um governo às pessoas para 4 anos e não andarmos em eleições. Deixa-me passar a palavra. 6 em 6 meses, que acho que isso não é bom para ninguém. Inês Sousa Real, o PAN não está a afastar o Chega do poder. O PAN está afastou-nos na Madeira, e se tiver que o PAN está a colar-se ao poder como uma lapa. Não. Olha, isto foi o que a sua representante disse, que não quer ir a eleições na Madeira. Ou seja, a Inês Sousa Real sobe ao Parlamento para dizer que a corrupção nos custa 20 mil milhões por ano, etc. Mas há um governo que cai por corrupção evidente. Deixe-me terminar. À vista de todos, e as primeiras declarações da sua representante são a não querer devolver a palavra ao povo. Sabe porquê? Porque vai perder o lugar. Porque já viu nas sondagens, desculpe Inês, porque viu nas sondagens que vai perder o lugar. Ou seja, a Inês Sousa Real usou o argumento, desculpe, deixa-me terminar, a Inês Sousa Real usou o argumento do Chega para tudo. Dá para fazer acordos com o PS no continente, cai o governo por razões de corrupção. O PAN diz, é melhor não irmos para eleições, porque a extrema-direita vai crescer. Cai o governo na Madeira e o PAN diz, é melhor não ir a eleições, porque o Chega vai crescer. Já fez o seu ponto de vista. Tudo serve resposta para avançarmos. Tudo serve para se manterem agarrados ao lugar por uma única razão, porque as sondagens
sondagens dão-vos fora dos parlamentos. Não dão, não. E desculpe lá, é a imagem André que o PAN Ventura, está vou ter que passar a palavra. Temos os polícias e os GNR na rua. Já ouvimos quase todas as forças partidárias concluírem que têm razão, estes homens e estas mulheres, e que por uma questão de urgência e equidade devem receber o mesmo que a Polícia Judiciária. O que lhe pergunto também é muito concreto. Os polícias, com este protesto, se puserem em causa as eleições que ambos se candidatam, estão ou não a fazer um ato admissível ou, como disse o Primeiro-Ministro esta noite, um ato de terrorismo à democracia? Nós temos que ver outra coisa. É que já foi feito um ato de terrorismo contra eles. Um ato de terrorismo contra eles, que é... Muitos destes homens e mulheres são miseravelmente pagos, têm que se deslocar das suas terras para Lisboa, ou para o Porto, ou para o Funchal, não conseguem sequer pagar a casa, vivem em camaratas miseráveis, são os mais prejudicados, não recebem os subsídios de risco e quando chega o momento final deste governo é atribuído um subsídio, um suplemento à PJ, que é legítimo e cairá muito até reivindicado por vários partidos. Mas já dissemos isso, ou seja, quase todos os partidos neste momento acham que deve ser igual. E ainda os humilha a dizer, vocês não recebem. Então, qualquer setor profissional não se sente senão indignado e frustrado. E quanto ao ato das eleições? Mas deixa-me dizer, deixa-me ir mais longe, desculpe, deixa-me ir mais longe só para dizer isto. Isto deve-se ao orçamento de 2024 que o PAN aprovou. Porque o PAN viabilizou o orçamento, sim, absteve e deixou passar. O PAN absteve-se no orçamento, o Chega votou contra. Pode fazer o que quiser, pode dizer o que quiser. O PAN esteve ao lado do PS neste orçamento. O Chega votou contra. Isso é claríssimo. Ora, neste orçamento não esteve ao lado das forças de segurança. Porque este orçamento foi o que mais penalizou as forças de segurança. E estes homens sentem-se penalizados no orçamento, sentem-se indignados e quando vamos ouvir o Ministro da Administração Interna, o que é que ele tem para lhes dizer? Uma solução, um suplemento, não. Sabe o que é que lhes disse? E qual é a linha vermelha do protesto? É isso que eu lhe perguntei. Vamos abrir processos de crime, vamos perseguir os polícias e abrir processos disciplinares. Então, se isto não é provocar os polícias e os guardas prisionais, eu não sei o que é. André Ventura, responda-me só então à pergunta. Sabe porquê que Ou seja, o ato eleitoral de 10 de março pode estar em causa ou não, e se isso é um dado admissível? Sabe porquê é que eu acho que isso não sequer está em causa? Porque os que nos estão a ver, homens e mulheres, das polícias, das guardas prisionais, das forças de segurança, são os primeiros interessados numa mudança política a 10 de março. Por isso eu tenho a certeza absoluta que eles são os primeiros interessados em que haja eleições e em que o povo se pronuncie, porque eles têm sido os mais fustigados por este governo. Agora, não podemos andar a dizer uma coisa, agora que eles têm razão e aprovámos um orçamento. Mas, portanto, o ato foi o mais não é penalizador para eles. Se isso acontecesse, não era Não vai era acontecer admissível. sequer. Não vai acontecer. Vai acontecer sequer. O Chega votou mais ao lado do PS do que o PAN. Os dados da Assembleia da República são claros, foram vocês que estavam mais ao lado do PS. André Ventura, responda a esta pergunta para avançar. Acho que os eleitores vão ficar esclarecidos. Nós temos todo o orgulho de ter viabilizado os orçamentos que fizemos avançar. Deixa-me só dizer a verdade aos portugueses. O Chega apresentou 2 moções de censura ao governo do Partido Socialista. Aprovaram 0 Não, agora tem que ouvir. Eu sei que agora vai ser incómodo, mas tem que ouvir. 2. Eu quero que as pessoas em casa vejam. 2. Sabem como é que o PAN votou? Sustentou o governo socialista as 2 vezes. O Chega votou contra o orçamento. Não, Inês, tem que dizer a verdade. O Chega votou contra o orçamento do PS todas as vezes. Votos do PAN. Abstenção, 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 abstenção. Declarações do PAN. Temos que garantir que o Poder Judicial não pode deitar abaixo um governo desta forma. Vocês são o maior ataque à democracia. Vocês são o maior ataque ao taxismo. Querem garantir que se mantêm à volta do poder para garantir os vossos lugares de deputados. André porque Ventura, sabem que as sondagens não vos dão já lugar compararam o número poder. de propostas. André Ventura, impostos sobre as empresas que mais lucro têm em Portugal. Estou a falar de petrolíferas e estou a falar da banca. Defende que estes lucros excessivos, vamos começar pelas petrolíferas, devem ser taxados de alguma maneira para que o consumidor pague menos ou só retirar os impostos na venda do combustível? Acho que as duas soluções são válidas. Deixa-me começar por dizer isto. Eu não gosto da expressão lucros excessivos, embora seja hoje comumente no discurso 800 político. milhões num ano, não gosto porque 900 porque milhões, acho que uma boa economia... petrolífera. Não, eu compreendo, eu também uso. Acho que uma boa economia não deve falar de lucros excessivos. Quanto mais as empresas tiverem de lucros, melhor. Mas há momentos na história dos povos em que nós temos que pedir solidariedade àqueles que mais estão a ganhar. Ora, nós não podemos ter... nós gastamos dezenas de milhares de milhões de euros para sustentar a banca, para manter a banca estável. E, portanto, faz sentido pedir agora um esforço para que esse mesmo esforço chegue para pagar ou ajude a pagar o crédito à habitação de milhares de famílias que não conseguem pagar. Vamos às petrolíferas primeiro, se me permite. As petrolíferas devem ou não, esse raciocínio que tem para a banca,
também aplicar nada petrolíferos ou não? Nada contra, com uma ressalva. Mas nada a favor. Que não com uma ressalva, que não vão repercutir o preço nos contribuintes. É que o PAN é preciso dizer isto. Mas os bancos ainda também bem que podem estamos fazer, aqui. se fizerem. Não poderiam no nosso projeto, mas há outros que o podem fazer. Mas então, as petrolíferas, para ficar claro. Não, se não repercutirem nos consumidores, porque o PAN tem defendido o aumento sistemático dos impostos sobre o gasóleo e sobre os combustíveis. E é importante que as pessoas em casa saibam isto, porque num país em que os transportes públicos... Desculpa, é verdade. Acabar com as isenções de quem mais público e quem mais lucra é uma questão moral, é uma questão de justiça social. A descida dos IVAs nos combustíveis e votou contra a descida dos IVAs na energia. Fiscais, mais de 300 milhões de euros. Não é verdade. André Ventura, então, mas deixe-me só perguntar, de cada vez eu a seguir, vamos à banca, mas eu quero só esclarecer aqui uma questão. Se me recordo, em junho ou em julho, quando estava a ser discutido na Assembleia essa possível taxação dos lucros da banca, o Chega votou contra. Não, porque o Chega tem o seu projeto mas sobre isso. o Chega votou contra. Porque, sabe porquê? Mudou de opinião não, agora? É muito simples. É porque nós somos a favor de que haja essa taxa, mas com a garantia obrigatória de que o dinheiro não vai para mais taxas no governo, mas é para pagar o crédito à habitação. Mas não podia votar essa proposta com essa sabe porquê? alteração? Porque o Partido Socialista já nos mostrou que sempre que tem mais impostos na mão, aumenta o tamanho do Estado, aumenta os observatórios e os cargos políticos. Por isso não nos vão enganar nessa conversa. Portanto, taxar as empresas petrolíferas, sim, desde que não se repercute. Deixe-me só dizer isto. Não, mas desculpa, só para terminar o que eu estava a dizer, porque eu gostava que o PAN esclarecesse isto. Porque o PAN votou sistematicamente contra a descida do IVA nos combustíveis. Num país que não tem... Deixe-me só terminar e depois responderá. Nós temos um país que tem da maior carga sobre os combustíveis na OCDE. Somos um país em que as pessoas não têm transportes públicos viáveis. E vocês querem aumentar o preço sobre os combustíveis? Então quem tem que ir trabalhar de carro? André Ventura, tem que dar a palavra. Acho que isso faz sentido, seja Inês, vamos avançar. avançar. Não percebi se é a favor ou contra a descida dos impostos sobre os combustíveis. Quer responder diretamente? O PAN já deixou claro. É a favor ou contra? O PAN já deixou claro que não devem ser incentivados. Então acha que faz sentido as pessoas irem trabalhar em Sintra, em Lisboa, no Porto, a pagar cada vez mais para encher o gasóleo. Será um tema a desenvolver noutros debates, seguramente. Espanha paga menos impostos sobre o gasóleo do que nós. Mas será um tema, seguramente. Eu creio que ambos os partidos aqui representados estão a lutar também por um voto jovem. André Ventura, uma medida, não é todas as medidas, a primeira medida que tomaria para ajudar os jovens na questão da habitação. Sabemos que não é fácil. Qual era a medida concreta que faria para que os jovens não estivessem a passar por aquilo que passam? Não têm uma casa. Os jovens têm que ter uma posição do acesso ao crédito à habitação de forma diferenciada face a outros setores. Porque têm muito mais dificuldade em aceder à habitação, por falta de garantias e porque o próprio sistema bancário é complexo. Portanto, o crédito bonificado para jovens é o que propomos. Mas não é só. Porque propomos ao mesmo tempo, não porque estava mal feito e não abrangia todos os jovens. É muito simples. Mas podem ter crédito e não haver habitações. Por isso mesmo, é que nós, ao mesmo tempo que percebemos a questão do crédito bonificado, percebemos que há uma questão de rendimentos em Portugal. Se 30% dos jovens têm que emigrar, por causa de orçamentos aprovados pelo PAN e pelo PS, temos que perceber porquê. Porque falta rendimento e eles comparam-se com os seus colegas espanhóis, italianos, alemães e dizem porque é que eu aqui ganho menos. Como é que resolve o problema? Porque muito temos simples, que distribuir o tempo. Com uma proposta que fizemos, aliás, de acordo com até o que a CIP já tinha proposto, que é uma isenção de IRS até que o rendimento prefaça 100 mil euros. Ou seja... Mas como é que resolve a oferta de uma casa? Não, mas a oferta tem outros problemas ajudando, tem a ver com os impostos que estes senhores aprovaram. Enquanto continuar a ter... Olha, eu vou-lhe dar um exemplo. Mas se não houver casas, como é que pode? Mas isso é questão da construção. Eu vou-lhe dar um dado que é importante. Talvez a pessoas não saibam. O PAN e o PS estão juntos há 8 anos a aprovar orçamentos juntos. Sabe qual foi a média de construção na última década em Portugal? Foi abaixo da última década do Estado Novo. Ou seja, na última década do Estado Novo construiu-se mais do que no vosso orçamento. Portanto, vejam como é que estamos. Depois da ditadura, estamos muito pior em matéria de construção de casas. Vejo que no seu programa, ou neste projeto de programa, tem não um, mas 2 capítulos. Um sobre assegurar a soberania energética, o outro equilíbrio e defesa do ambiente e bem-estar animal. Claro. O que é que mudou no Chega? Foi por ter ido buscar uma ex-deputada do PAN para lhes fazer o programa ou não? É uma coerência enorme. Como é que vamos ouvir André Ventura. Nós fomos buscar ex-deputados de todos porque viram que o Chega neste momento é o único partido neste caso, quem está envolvido neste programa é uma ex-deputada do PAN. São centenas de pessoas que estão envolvidas neste programa. O que é que mudou então? Centenas de pessoas. O que o Chega é contra é a ecologia punitiva que o PAN nos quer trazer, que é a ideia que só se pode defender o ambiente à custa de pôr mais impostos aos agricultores, fazer as pessoas pagarem mais de gasóleo e de gasolina e fazer as famílias terem mais impostos. Qual é a proposta para defender o ambiente e os animais? Deixe-me só equacionar isto, porque nós temos duas formas... Deixe-me só terminar. Eu sei que o PAN não gosta de falar disto, mas é importante. Temos 2 minutos. Nós temos hoje, eu tenho aqui o número, na agricultura, porque tem a ver com o ambiente, 1.200 taxas sobre a agricultura e a pecuária. Porque estes senhores entenderam que se defende o
ambiente a taxar as pessoas. Sim, vocês e o PS. A taxar as pessoas. Ora, nós nunca fomos contra. O Chega propõe que a ecologia que temos, a defesa do meio ambiente, não seja feita à custa de impostos sobre os contribuintes, não seja feita a taxar a energia, não seja feita a taxar os combustíveis de quem vai trabalhar, não seja feita sobre os nossos agricultores, que são dos mais taxados da Europa por causa do vosso orçamento. Então, como é que defende o ambiente? Como é que fomenta as energias limpas? Sabe onde é que se defende o ambiente? É, por exemplo, no desperdício, que todos os anos o Estado gera de forma desproporcionada em Portugal. Sabes como é que se promove o ambiente? Ao defender o estudo e a prospecção e a avaliação da energia nuclear, como noutros países mais desenvolvidos estão a fazer. Como é que defende os direitos dos animais? Olha, sabe que nós, ao contrário do PAN, Deixa eu ouvir Inês, ainda bem que alguns animais, são só alguns animais. Inês não gosta mais de animais que eu. Não gosta mais de animais que eu. No máximo gosta ao mesmo. No máximo gosta ao mesmo. Não dá lições. Não vamos discutir os animais de estimação. Mas vou-lhe dar um exemplo. O PAN tem medidas absurdas, como os proprietários não poderem ter um animal na varanda mais de 3 horas. Claro. Quem não o tiver fica sem o animal. Portanto, é um bom incentivo ao abandono. Mas deixe-me dar... Não posso, só para terminar. Porque tem que equilibrar. Porque eu gostava de ouvir uma justificação da Inês Sousa Real. Mas eu agora quero fazer a pergunta. O Chega trouxe ao Parlamento o debate sobre o abate religioso de animais, que é em Portugal uma carnificina. Está lançado. O PAN votou contra. Inês, é vergonhoso.